Bom dia, bom dia. Bom dia, Edna. Bom dia, Célia. Bom dia. Bom dia! Bom dia. Bom dia, Flávia, Ive. Bom dia, Adriana, Cacá. Bom dia, Ana. Bom dia, sejam bem-vindas, Rose. Bom dia. Vamos lá! Bom dia, Thaís. Bom dia, Cris. Sejam bem-vindas. Vamos lá. Hoje nós estamos no segundo dia da sessão O Medo de Olhar para Dentro, que é a sessão número 4, capítulo 21, que é Razão e Percepção. Página 484. Nós vamos iniciar o nosso Despertando com Olhos do Amor hoje, do parágrafo 3, que está na página 484. Então, vamos lá. Vamos fazer nossa oração, vamos nos unir aqui. Lembrar que o medo de olhar para dentro nada mais é do que uma decisão que a gente pode tomar agora para a gente ver que todo esse medo nada mais é do que fruto da nossa imaginação, fruto de uma crença de que nós nos separamos da nossa fonte criadora, do nosso Pai. E nós temos que olhar para dentro com o Espírito Santo para a gente ver que nada disso é verdadeiro. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Quando tomamos essa decisão e esse poder de decisão está conosco, está na nossa mente, nós olhamos para dentro sem medo, com a confiança de que não existe pecado. E com essa crença, nós vamos entregando para o Espírito Santo todos os nossos pensamentos não amorosos. E ele vai desfazendo-os gentilmente, até que fique somente a paz e o amor. Mas nós temos que olhar para dentro com ele, para a gente perceber que não existe culpa, não existe pecado. Isso tudo é fruto da nossa imaginação, da parte da nossa mente que pensa com o sistema de pensamento do medo, da culpa, que é o nosso ego. Espírito Santo, hoje eu me volto para dentro, em tua companhia. Por tanto tempo, temi o que encontraria em minha mente, acreditando que nela havia escuridão, culpa e medo. Mas agora compreendo que esse medo era apenas um véu posto pelo ego
para esconder a luz que tu guardas em mim. Mostra-me com ternura que nada há a temer. Conduz meu olhar ao silêncio, onde habita a verdade, onde não existe condenação, nem passado, nem culpa alguma. Ensina-me a ver que o mundo que eu julguei lá fora é apenas o reflexo das crenças que ainda escolho dentro de mim. E que ao libertar meus pensamentos de ataque, liberto o mundo e a mim mesmo para ver com os seus olhos de amor. Hoje aceito olhar contigo, não para o erro, mas para a inocência, não para a culpa, mas para a santidade que Deus me deu. Dissipa em mim o medo de conhecer a verdade e revela-me o Cristo silencioso que nunca se perdeu. Que cada olhar interior seja uma lembrança da tua paz e que ao contemplar a luz em mim, eu a reconheça em todos os meus irmãos. Amém. Então, que a gente realmente não tenha medo de olhar para dentro. Nós precisamos dar esse passo. E esse passo tem que ser dado com Jesus e com o Espírito Santo. Para a gente realmente, ter essa percepção ou ter essa certeza de que nada existe dentro de nós a não ser essa luz que brilha com uma intensidade tão grande que ela só reflete o amor e a paz de Deus. Então vamos junto. Então vamos lá, vamos. Ai, eu tô falando aqui, vamos junto. Ah, mas tô que tava com o Você estava microfone com. fechado. É, Tava muito barulho aqui na rua. quer falar alguma coisa, bem? Não, eu só tava respondendo pra você. Vamos junto, é isso. Vamos lá, então, vamos lá. É junto, é junto. Então vamos lá, vamos então iniciar então lendo esse parágrafo 3, que é um parágrafo muito importante nessa sessão. É um parágrafo que Jesus traz uma pergunta para a gente aqui, que a gente pode usar essa pergunta a qualquer instante que a gente não estiver em paz, para qualquer situação. Né? Então vamos lá. Então, repetindo, capítulo 21, sessão número 4, medo de olhar para dentro, página 484, parágrafo 3. O que aconteceria se olhasses para dentro e não visses pecado algum? Essa questão amedrontadora é algo que o ego nunca pergunta. E tu, que a perguntas agora, estás ameaçando todo o sistema defensivo do ego, de modo por demais grave, para que ele se incomode em fingir que é teu amigo. Aqueles que se uniram aos seus irmãos desligaram-se da crença em que a sua identidade está no ego. Um relacionamento santo é aquele no qual tu te unes com o que é parte de ti, mesmo na verdade. Vou te repetir. Um relacionamento santo é aquele no qual tu te unes com o que é parte de ti, mesmo na verdade. E a tua crença no pecado já foi abalada, e agora também não te falta inteiramente a disponibilidade de olhar para dentro e não vê-lo. Então,
essa pergunta, o que aconteceria se olhasses para dentro e não visses pecado algum? É uma pergunta que a gente pode fazer em qualquer situação que a gente esteja e que a gente esteja com medo, que a gente esteja realmente não esteja sentindo paz. Então, é um momento que Jesus traz para a gente indagar todas essas situações, né? E se aquilo que o meu irmão falou para mim, será que isso, né, não é fruto da minha imaginação? Será que ele realmente quis dizer isso? Quantas vezes, né, a gente está conversando com alguém, né, e alguém fala, essa pessoa fala alguma coisa para mim, né? Eu vou trazer aqui então, né, eu e a Paty, por exemplo, né? Quantas vezes, né, a Paty fala alguma coisa para mim, né, e eu fico chateado com aquilo que ela disse, né, achando que, né, ela me atacou, entre aspas, né, de alguma forma, ou trouxe alguma coisa que eu não queria olhar para dentro naquele momento, né, e eu culpo ela por ter trazido aquilo. E muitas vezes, aquilo que o nosso irmão traz para a gente, e muitas vezes, Tá aquilo que o nosso... atrapalhando aqui o blém, blém, blém. Tá um pouco. E muitas vezes, aquilo que o nosso irmão traz para a gente, o que nos chateia é a nossa interpretação sobre aquilo, né? Às vezes, o nosso irmão está comunicando conosco de uma maneira que a gente já começa a julgar, né? E nem sente, por exemplo, né? Não se comunica direito, vamos dizer assim, né? E a gente já começa a julgar, né? E já começa a sentir raiva, né? A sentir ódio dele ter trazido aquele ponto, de ter falado sobre aquela situação que você não queria falar naquele momento. Mas, enfim, né? Na verdade, quem está transtornado não é o nosso irmão. Quem está equivocado não é o nosso irmão. Somos nós, né? Então, tudo é baseado na interpretação. Então, muitas vezes, mas muitas vezes, né? Se a gente for muito honesto, se a gente realmente se abrir para o nosso irmão, nós vamos ver que aquilo que o nosso irmão falou conosco não tinha nada a ver sobre aquilo que você estava sentindo, né? Ou achando que ele estava falando com você, né? Então, é daí que surge, né? É dessa falta de comunicação ou dessa interpretação errada do nosso ego é que surge, né? Os nossos conflitos, né? É que surgem as nossas brigas, né? Porque é baseado no nosso julgamento e é baseado numa interpretação pessoal, em algo que a gente está, naquele momento, a gente está transtornado ou está equivocado e que a gente joga a culpa em cima do nosso irmão, né? Então, o nosso irmão, muitas vezes, não está querendo dizer aquilo que você interpretou, né? Mas você, como está equivocado, você leva para um lado, para o nosso lado do ego, vamos se dizer, né? E se sente atacado, né? E aí começa todo o nosso transtorno, vamos se dizer assim. Gente, isso é muito natural, é muito normal acontecer. E a gente, por medo de não ser amado, né, ou por medo, né, de que o conflito aumente, a gente acaba não falando nada, né? E aí o que acontece? A gente vai guardando aquilo, guarda, guarda, guarda. Chega uma hora que aquilo lá tem que sair e aquilo explode, né? Explode numa discussão, explode, né? Isso pode refletir, né? No nosso corpo físico, né? Através de alguma coisa, né? Umas perebinhas que pode sair, né? Sei lá, uma ansiedade, né? Um pânico, uma depressão, enfim, porque a gente vai guardando essas coisas na nossa mente, né? E uma hora isso tem que sair, tem que sair, tem que explodir, né? E a hora que explode, com certeza, não é coisa boa, né? Então, por isso que é importante, né, a gente olhar para dentro, a gente, na medida do possível, a gente se comunicar com o nosso irmão, né, sendo muito claro, né, e sendo muito honesto, dizendo que você não entendi, não entendi o que você quis dizer. Você pode, vamos
conversar de uma maneira mais transparente, mais clara aqui, né, para a gente deixar isso, né, para eu não me equivocar achando que, né, eu estou interpretando de maneira errada, né, então é importante a gente olhar, né, para tudo isso, porque isso, gente, é muito mais corriqueiro, muito mais normal do que a gente imagina. E vem de diversas formas isso. Falta de comunicação. Perfeito. Tem um pedido, né, para comunicar. Uhum. E é isso. Uhum. E a gente tem muito medo, né, de se comunicar, mas a gente precisa ir em direção a dar espaço, né? É, é isso, perfeito. Uhum. É o medo, né, amor? É o medo da gente, é o medo de não ser amado, né? A Ó, gente tem medo de não ser amado, o medo da inadequação. Nossa, é muito. pode ver, né? O ego ele precisa explicar as coisas, né? É, é como se ele dissesse o tempo todo, né? Ou ele diz uma coisa ou ele diz outra. Ele diz, eu sou culpado, eu sou culpado, eu sou culpado, então ele quer mostrar Uhum. isso. Ou eu não sou culpado, tá? Eu não sou culpado, tá? Então, assim, a gente precisa, né? A gente é muito corriqueiro a gente pensar isso, assim, ver isso no nosso dia, nas nossas interações, né? O tanto que a gente tem medo, medo mesmo, tem um medo muito grande. E a gente precisa ir em direção a esse medo, e melhor, né? E a gente não precisa ir sozinho em direção a esse medo. A gente tem o Espírito Santo, a gente tem Jesus para ir em direção, né? É que nem ele disse aqui, ó. Ah, gente, acho que foi numa outra sessão. Mas Mas acho que a sentença 3 é importante também, né, amor? peraí, deixa eu ver. Nossa, gente, olha que louco. Foi numa outra sessão que a gente leu de. Nem sei, tá? Que foi. Mas. Aqui, não, é isso mesmo. É que ele fala aqui, ó. A tua fé em que o pecado lá está apenas testemunha o teu desejo de que ele lá esteja para ser visto. Então, Uhum. é mudar esse desejo, né? E a gente pode mudar esse desejo indo em direção à comunicação, né? Uhum. Esse desejo de estar sozinho, de estar no sistema de pensamento do ego, que é, né, um sistema que te isola na mente, né? Que te isola. E então é muito gostoso, sabe? Ir em direção a essa comunicação. Sei que às vezes é difícil, né? Porque isso põe em risco ao sistema de pensamento do ego, né? Porque eu não sei, né? Em muitos momentos a comunicação ela vai parecer que você é frágil, né? Você vai precisar comunicar isso e às vezes você se esforça para ter uma imagem de fortaleza, né? De que você é forte, né? E todas essas ideias são baseadas no sistema de pensamento do ego, né? Então, às vezes, você ir em direção à comunicação vai desfazer essa imagem, né? De que eu sou forte, de que, né? Enfim, não sei como é que vai ser aí para cada um, né? Mas aqui no meu cenário eu vejo muito isso, esse convite, né? E mesmo quando o meu irmão parece mesmo me atacar em forma de palavras ali que, né, às vezes é óbvio que eu já experimentei isso e vi ali o ataque. Só que eu posicionada, né, ou compro e aí
Aí eu acordo e falo, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Eu adoro fazer essa pergunta para o Espírito Santo, sabe? Na mente, assim, ó, o que está acontecendo aqui? Eu tô vendo o transtorno fora e sei que o transtorno está dentro de mim, mas eu também tenho certeza que está fora. Ali são dois transtornados. Então, o que está acontecendo aqui? Tem dois pedindo amor aqui. Gente, eu já tive experiências lindas com isso. Com essa perguntinha. Espírito Santo, o que está acontecendo aqui? Tem algo acontecendo. Sabe, nossa, já me ajudou bastante, assim. E me ajuda até hoje, sabe? Quando eu percebo esse encontro, né? Porque, gente, cá entre nós, né? Tá todo mundo pedindo amor aqui, na maioria do tempo. Então, e nós também, né? E aí eu me lembro muito, né, que Jesus fala no livro aquele, o mais são no momento, que mesmo eu ali transtornada, pedindo amor também, mas eu tenho consciência do que está acontecendo e eu me lembro, né? Eu sou a mais sã ali, sã no sentido de estar consciente de, opa, eu estou estudando um negócio que me fala que não é bem isso que está acontecendo aqui, do que eu acho que está rolando. Então, o que está acontecendo aqui, Jesus? Sabe? Nossa, é muito gostoso, sabe? Assim, porque toma um outro desfecho na mente, sabe? É como se, sabe? Nossa, algo abrisse um espaço na mente dos dois, né? Derrete, derrete qualquer pedido de amor, sabe? Porque você solta, né? Pelo menos quando eu faço essa pergunta, solta toda a ideia, toda a interpretação minha, porque eu tenho uma interpretação ali da cena, né? Do que parece mesmo estar acontecendo. Mas o que está acontecendo além dessa cena? O que está acontecendo além? Qual é o conteúdo dessa cena? Sabe? Que parece, né? Na cena vai parecer, sei lá, brigando por causa de alguma coisa, ou não sei qual que é o assunto que vai estar ali. E a minha interpretação é do assunto. Aí um tem razão, o outro não tem, ou nenhum dos dois tem, mas tem um terceiro. É aquele rolo, né, que a gente conhece já. Além disso tudo, o que está realmente acontecendo aqui? E aí a minha escolha está nisso, né? A minha decisão está nisso. Então, assim, é muito libertador mesmo, sabe? Quando você topa olhar e soltar, sabe? Olha, eu quero um outro jeito, né? Ai, meu Deus. A Estava Iraci. com esse questionamento para completar o outro lado da explicação do mundo. É isso. Então, é perfeito, sabe? Porque é o que eu costumo dizer, cada situação vai ter algo ali, né? Não tem uma receitinha. Mas quando você faz esse pedido para o Espírito Santo, né? Me mostra, porque, né? Olha, quando você faz essa pergunta, né? O que está acontecendo aqui? Você já, ela carrega uma oração de que você já não quer mais as coisas do seu jeito, porque você, né? Eu já sei o que tá com a Patrícia, sabe o que está acontecendo ali, né? Eu já sei, eu já tenho minhas opiniões, eu já sei o que deveria, o que não deveria, né? E aí você abre um espaço na mente para a verdade te responder, né? E, e aí o teu relacionamento começa a ficar cada vez mais íntimo com o Espírito Santo. Sabe o que está acontecendo aqui? Então,
É muito gostoso, né? Viver assim, É. sem É, impor- saber. é importante, né, o que ele está trazendo aqui para a gente, né, sobre esses questionamentos, né, que a Paty está trazendo. Sempre que a gente questiona algo, e é importante a gente começar a questionar, né, o livro No Curso de Milagres, né, ele fala para a gente, né, em diversas partes, para a gente questionar, né, então é importante isso, como ele diz aqui na sentença 3. E tu, que a perguntas agora, estás ameaçando todo o sistema defensivo do ego. Sempre que a gente questiona alguma coisa, né, a gente coloca em dúvida esse sistema de pensamento do ego, né, esse sistema de pensamento baseado no medo, né? E óbvio que o ego muito ardiloso, ele vai dar um jeito, né, para fazer com que você fique preso a algo fora e não olhe para dentro, né? Ele vai dar um jeito de, né, te deixar preso no mundo. E aí ele fala aqui, de modo por demais grave para que ele se incomode em fingir que é teu amigo. Aí ele vai dar um jeito, né? Ele vai dar um jeito de você não olhar para dentro, porque olhar para dentro a gente vai ver que ele não é nada, né? E aí então ele quer transformar, né, a nossa, vamos dizer, esse nosso questionamento e deixar a gente preso no mundo, né? E não olhar para dentro. Então, vamos lembrar, e é importante isso aqui: o ego não é nosso amigo. O nosso ego não é nosso amigo. O nosso amigo é o Espírito Santo e Jesus. O nosso ego ele tem que ser questionado a todo instante, porque todas as vezes que a gente questiona essa insanidade, essa irrealidade do mundo, né, a gente coloca em xeque, né, a sobrevivência do ego. E isso é importante. Quanto mais a gente pratica, mais nós vamos vendo que o ego não é nada, que ele é apenas uma crença na separação, né? E aí nós vamos soltando todas essas crenças, né, e tendo muito mais momentos de paz do que nós tínhamos agora. Sim. Pronto. Hoje é que hoje tá ventando aqui, né? Sininho É. que tá. E olha que lindo, né? Aí fecha tudo isso com essa última sentença aqui, ó. Pois dois irmãos não podem unir-se a não ser através de Cristo, cuja visão os vê como um só. Nossa, gente, que coisa mais linda. Uhum. Vamos lá pro Vamos lá. próximo parágrafo? Vamos ver se ficar muito barulhento, você me fala aí, amor, que aí você Tá, lê, tá? Eu fecho o microfone, você tá lê. bom. Pensa no que te é dado, meu irmão santo. Ô, amor, Oi. qual sessão você tá, meu anjo? Nossa, voou, voou. Página 484. Ô, Parágrafo 4. gente, olha só, e não é que combina? Pois dois irmãos não podem unir-se a não ser através de Cristo, cuja visão os vê como um só. O que nós acabamos de falar aqui? É. E As ali, e ali, interpretações, elas não. Meu Deus, olha que lindo. Tá é, nas páginas seguintes aí. É que tá ventando e o vento virou minha página aqui. E ele diz ali na sentença 5, ó, um relacionamento santo é aquele no qual tu te unes com o que é parte de ti mesmo na verdade. Ô, Pronto. gente, ele tá falando a mesma A coisa, né? mesma coisa, a mesma coisa. Pronto, agora eu tô aqui. Vamos lá. Ai, que legal. Parágrafo 4, né? Isso. A tua liberação. Ai, gente, ó, nossa. Esse parágrafo, ele vai ser tão amoroso assim. Agora ele vai começar a caminhar com a gente, assim, ó, contando do nosso processo, sabe? Vamos receber mesmo ele aqui falando com a gente, contando pra gente como é que a gente está nesse processo,
sabe? Como é importante a gente reconhecer os passos que a gente já deu. E não importa se o ego falar, "Ai, não, mas você começou a estudar o livro ontem." Você já Uhum. deu um passo. Reconheça, sabe? Ele vai falar que vamos receber e aceitar todos os passos que a gente já deu em direção à verdade mesmo, né? Então, ó, a tua liberação ainda é apenas parcial, ainda limitada e incompleta. No entanto, já nasceu dentro de ti. Uhum. Não estando totalmente louco, tens estado disposto a olhar para grande parte da tua insanidade e reconhecer a loucura disso tudo. A tua fé está se movendo para dentro, além da insanidade, para a razão. E o que a tua razão te diz agora, o ego não pode ouvir. Desculpa, o ego não quer ouvir. Não quero ouvir. Eu vou falar. Acho que eu vou tirar um negocinho aqui, porque eu quero receber isso aqui. Peraí, gente. Às vezes a gente precisa arrumar o cenário. Uhum. A gente Então, suspende um pouco o blang blang do ego. Suspende um pouco o blang blang do ego. então vamos lá, porque, nossa, gente, isso aqui é tão lindo. Então eu vou voltar ali na sentença 3. A tua fé está se movendo para dentro, além da insanidade, para a razão. E o que a tua razão te diz, agora lembrando que razão para um curso em milagres é o Espírito Santo, tá? E a tua razão te diz agora o que, peraí. E o que a tua razão te diz agora, o ego não quer ouvir. O propósito do Espírito Santo foi aceito. Jesus está afirmando isso. O propósito do Espírito Santo foi aceito pela parte da tua mente que o ego desconhece. Tu também não a conhecias. E, no entanto, essa parte com a qual agora te identificas não tem medo de olhar para si mesma. Sim. Ela não conhece pecado algum, que é o sistema de pensamento do Espírito Santo, a parte da nossa mente. Ela não conhece pecado algum. De que outro modo poderia estar disposta a ver como seu o propósito do Espírito Santo? Uhum. Nossa, gente, eu recebo aqui, vamos junto receber, né, que nós já aceitamos mesmo